Arapongas e região conta com um diferencial em produção de mídia visual. Estamos falando da nossa Web TV, o lugar certo para promover o seu negócio. A nossa Web TV, além de oferecer uma programação de conteúdo, também é produtora, prestando serviços de filmagens aéreas com drone, homologado pela Anatel e ANAC, filmagens em geral, edição, animação, anúncios ao vivo, publicações periódicas e muito mais. Crie sua propaganda e anuncie com a gente. A nossa Web TV, juntamente com o grupo Fala Aí Arapongas, somam mais de 68 mil seguidores, abrangendo todo o norte do Paraná, Brasil e mundo. Faça parte você também desta grande comunidade e esteja na palma da mão do seu futuro cliente. Nossa Web TV é minha, é sua, é nossa. Boa noite a todos que nos assistem na TV, sua TV na palma da mão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sala VIP. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, compartilhem, interajam, para que mais pessoas, compartilhem muito para que mais pessoas possam ter acesso às informações maravilhosas que nós teremos hoje. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar os meus internautas que estão entrando. Então, muito boa noite aos meus internautas queridos que vão nos acompanhar, que já estão nos acompanhando. E eu quero que vocês façam perguntas, aproveitem a presença maravilhosa da nossa convidada, que eu já vou apresentar, e sintam-se muito à vontade para fazerem perguntas se não entenderem o que nós falarmos. Quero agradecer também os nossos colaboradores, nossos parceiros, Vitale, by Heloísa Paludeto, que são acessórios, semijoias de luxo, de altíssima qualidade, mas por um preço muito acessível. E também quero agradecer a Tuia Flores Permanentes, que enfeita nosso cenário todas as semanas e que quer deixar a sua casa, seu escritório, sua área interna, sua área externa ainda mais bonita, com flores artificiais, mas que tem toque real. Então, fale com a nossa Marlene Lima, que é a florista mais linda de Arapongas, e ela vai fazer o arranjo que você quiser. E quem ficar conosco, além de ter muitas informações importantes, relevantes para a vida, vocês também terão brindes. Vamos ter vários sorteios de brindes. Brindes, não dá para falar mais que a surpresa que o nosso diretor querido já colocou na tela. Aí, olha que lindo. Nós vamos sortear esse colar lindíssimo da Vitale e vamos sortear também esse vaso lindíssimo da Tuia, um vasinho de flor permanente que vai deixar a sua casa ou o seu escritório, o seu cantinho ainda mais bonito. Bom, depressão, ansiedade, enxaqueca, acne, autismo, hipertensão, diabetes. Você acredita que todas essas doenças podem ser controladas ou até mesmo curadas com o poder da alimentação? Estamos hoje com uma convidada muito especial que vai nos falar um pouco sobre isso. É ela, a nossa doutora Fernanda Carrasco, nutricionista funcional, especializada em diabetes, que vai contar um pouquinho pra gente da sua história e de como a nutrição funcional pode ajudar a controlar ou a curar todas essas doenças.
Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, mas vamos começar já me chamando de Fer. Antes de mais nada, eu sou a Fer, filha do Paraná, da Sueli, mãe do Enzo, esposa do Braulio. Então vamos com Fer, que eu fico mais à vontade. Tá certo, Fer. Então, Fer, para nós é uma grande satisfação tê-la no nosso programa. Novamente pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre, principalmente, diabetes. E o quanto a nutrição fez diferença realmente, Leila, na minha vida, na vida da minha família. E o porquê disso tudo, né? A gente deixa um pouquinho a par a alimentação, é só comida mesmo, ou é só um modismo. E hoje a gente já sabe que é ciência mesmo, não é simplesmente moda, é ciência. É verdade, é verdade. Fala um pouco para nós sobre a sua formação e sobre a sua especialização em diabetes, sobre a nutrição funcional. E eu gostaria que você deixasse claro para as pessoas que estão nos assistindo que a nutrição ou nutricionista não é aquele profissional que você só procura quando você quer emagrecer, e sim quando você está procurando saúde. Até porque eu sou fruto de uma bariátrica. Então, assim, eu nunca seria nutricionista. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Então, assim, eu brincava, né? Vamos ver o nutricionista que vai me fazer emagrecer, né? Porque eu já passei por tantos. E nenhum nutricionista faz ninguém emagrecer. O nutricionista te dá o caminho. Quem quer ou não fazer é o paciente. E o paciente acaba ficando sozinho, muitas vezes frustrado nessa questão. Porque às vezes não é só a nutrição. Eu preciso ver a regulação hormonal, eu preciso ver o educador físico, eu preciso ver o psiquiatra, eu preciso ver o psicólogo. Porque muitas vezes tem crenças limitantes que não permitem nem que a pessoa consuma o alimento, porque ela acha que aquele alimento pode fazer algum malefício para ela no próprio emagrecimento. Mas enfim, eu sou médica veterinária de primeira formação, vim para o mundo da nutrição depois já de ter feito a bariátrica. Meu filho com 1 ano e 11 meses abriu o diagnóstico de diabetes tipo 1 e já vou avisando vocês, eu pedi até licença para a Leila para falar um pouquinho de diabetes tipo 1, porque agora novembro é considerado o mês mundial do diabetes. Nós temos aqui no Brasil também o mês do câncer de próstata. E nós perdemos um pouco de visibilidade para falar de diabetes por conta do câncer de próstata. Então, gente, sinais e sintomas de diabetes em qualquer pessoa, criança e animal. Muita sede, muita vontade de fazer xixi, muita fome, ao mesmo tempo um emagrecimento. Até que as pessoas perguntam assim, o que você está fazendo que você está comendo tanto e emagrecendo, né? Que mágica é essa? Olha aí, gente, prestem atenção a esses sintomas. Pessoas que estão fazendo xixi e tá cheio de formiguinha lá no vaso, ou às vezes a criança baixa, né, a cuequinha, vai fazer xixi no chão e enche de formiga. Isso é sintoma de açúcar na urina, a urina doce. Então esses sinais e sintomas, Leila, eu sempre falo que se alguém um dia conseguir diagnosticar uma pessoa porque ouviu uma moça falar sobre esses sinais e sintomas e foi lá no posto de saúde, fez o teste de glicemia, ali, gente, um teste de glicemia, a gente salva a vida de uma criança. E eu tenho muito orgulho em dizer que a nossa cidade é a primeira cidade com uma legislação municipal com teste de glicemia obrigatório em pronto atendimentos. Então, há muito tempo atrás, eu consegui, junto de um grupo de mães, chegar na Câmara de Vereadores aqui da cidade e nós temos essa legislação municipal que daqui saiu para várias outras cidades, como Birigui, que lá é o teste da Valentina, que foi uma criança que faleceu sem o diagnóstico. Então, eu tenho muito orgulho de saber que a nossa cidade é a primeira que tem o teste de glicemia obrigatório. Você, inclusive, fala dessa importância de ter o teste de glicemia obrigatório nas crianças, até mesmo constar isso na carteira de vacinação, certo? Não, na verdade, esse teste de glicemia ele tem que ser feito no momento. Porque a gente tem uma oscilação da glicemia ao longo do tempo e da vida. Então, a gente não tem como ter uma glicemia hoje, daqui 30 dias ter a mesma glicemia. Por que ele é importante ser no momento? Porque, por exemplo, tuas crianças começaram a fazer xixi de madrugada, começaram a tomar uma água que você fala, gente, não é possível, porque, gente, é muita água. A criança, meu filho apontava pro bebedouro e ele tinha 1 aninho, né, não falava, ele falava, aua, mamã, aua. É uma sede anormal. Absurda. E aí eu falava, moleque, tanta água você tá bebendo? E dava ali o copinho de água para ele, ainda até com um pouco menos. Daí uma fome, porque eu sempre deixava a banana na fruteira. Então chegou uma tarde que ele comeu 5 bananas maçãs. E eu falava, ai que lindo, olha.
tá comendo fruta, né? Coisa mais fofa. É porque obesa, então pensa, né? Ai, não tô dando bolacha maisena, não tô dando nada. E o moleque desesperado comendo fruta. E por que tem que ser imediatamente? Porque a gente pode ter crianças com essa diferença de glicemia e ser confundida com uma virose. Porque a criança em cetoacidose, ela começa a vomitar, a desidratar. Então chega nos locais de pronto atendimento, muitas vezes as pessoas entram com soro glicosado. E aí que a gente perde as crianças. Piora ainda e se a gente for, por isso tem que ser na hora. Se a gente for parar para pensar, os nossos pais hoje deixam as crianças na creche, porque aqui a nossa cidade é moveleira, tá trabalhando de noite, de noite, de noite. Aí de repente a criança está na escola. A escola não se dá muita conta que ela está saindo toda hora para fazer xixi. Aí chega na avó. A avó leva para o pronto atendimento, depois o pai só vai pegar de noite. Então, a gente vai se confundindo com os sinais e sintomas. Achando que são outras coisas. É outra coisa. Não se relaciona ao diabetes. Não. Acha que diabetes é coisa de velho. Justamente. E não é. E não é. E não foi porque meu filho comeu muito doce, não foi porque eu era obesa, não tive diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. A Paula Toller, nossa querida cantora do Kid Abelha, descobriu diabetes tipo 1 com 50 anos de idade. Então ninguém está livre de ter um diagnóstico de diabetes, porque é uma doença autoimune. O corpo reconhece uma disfunção e ataca esse próprio órgão. Então, falar diferente um pouco da diabetes tipo 2. Explica para nós um pouquinho. Diferente da diabetes tipo 2, que tudo tem uma genética, né? Com a genética, a gente já não pode mais falar que genética é decisivo, porque hoje a gente tem os gatilhos que levam a gente a se manter com essa genética ativa. Então, a pessoa tem uma genética para diabetes tipo 2, ela tem uma vida sedentária, ela não tem uma alimentação boa, uma alimentação legal, e muitas vezes a pessoa fala para mim, não, mas eu como saudável, né? Eu não janto e como uma baciada de fruta. Não, eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco de uva, suco de maçã, suco de laranja. E se a gente for parar para pensar, num suco de laranja são 4 laranjas. Muito mais. Eu não tenho a fibra. Tiraram a casca, tiraram o branco, colocaram só o suco. É verdade. Ali é glicose pura, tanto é que para sair de uma hipoglicemia, que é quando a pessoa está com a glicemia baixa, eu posso dar suco de laranja que faz assim, ó, a glicemia. Olha aí, sogro. Olha lá, meu sogro faz vendo, um suco sogro, que é uma delícia. Ele usa umas 20 laranjas. Um beijo, sogro. Então a gente precisa entender o que a gente está ofertando. Então essa pessoa ela vai vindo e o pâncreas uma hora fala, meu amigo, chega, não dou mais conta. Exatamente. E o diabético tipo 2, ele pode se tornar um diabético tipo 1 insulinizado. Porque o que acontece, Leila? O diabético tipo 2, ele não tem medo. Tô tomando as medicações mesmo, vai, dá o suco de laranja do sogro. Tô tomando o remédio, ele controla? Né? Eu não tenho, só tomo suco de laranja à noite, porque eu não tenho noitibete, eu só tenho diabetes. Então, assim, eu tenho já várias pegadinhas dos meus pacientes que, assim, eles desconsideram a doença pelo fato de estar tomando uma medicação. Só que de uma medicação vai para 2. De 2 vai para 3. E as lesões vão acontecendo lá dentro das veinhas que a gente não enxerga. Até que o médico fala assim, se você não cuidar da alimentação, eu vou te colocar insulina. Como se fosse uma barbárie a pessoa usar insulina. A tortura. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas se eu usar insulina eu vou ficar cega. Nossa, se eu usar insulina eu vou ficar sem rim. Não, gente, não vai, porque meu filho usa desde 1 ano e 11 meses. É porque foi dando chances para que vocês se cuidassem da alimentação e o corpo vai se acabando. É isso mesmo. Vai aumentando a quantidade de remédio porque você não diminuiu o que você estava pondo na boca ou a qualidade do que foi colocado na sua boca. E aí não é a insulina que causa isso, é a falta dela. Exatamente. Então o diabético tipo 2, estou usando nesse termo, diabético tipo 2, eles não têm medo. Deixa. E esse deixa chega. Esse dia do deixa chega. Por que no diabético tipo 1 eu tenho que fazer glicemias 8 vezes ao dia ou 6 vezes ao dia? Porque meu filho precisa saber quanto está a glicemia, quanto ele vai comer para aplicar insulina referente àquilo. E por que o diabético tipo 2 não faz isso? Certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado sim. Hoje, eu sabendo que eu tenho uma genética promissora para uma doença, eu posso silenciar genes. Isso é lindo, gente. Isso é factível. A gente faz isso com nutrição.
Que coisa linda! E vocês estão gostando do conteúdo? Estão acompanhando? Estão tendo dúvidas? Perguntem. Quero dar boa noite para os meus internautas queridos, Guilherme Vicente Messias, Raquel Barbosa, a Sônia, o Marcelo Silva. Um beijo para todos vocês, Andréia Messias, Regiane Valim, Davi Vicente, nossa, quanta gente linda, Neif, minha irmã querida, Cristiano Salem, tá lá em Portugal. Um beijo para você, que saudades. Nossa, gente, quanta gente linda aqui nos acompanhando. Continue conosco, porque o que a nossa querida Fer está falando é algo muito relevante e importante para a vida de vocês. Fiquem também conosco, porque já nós teremos sorteio de 2 brindes lindos, um colar maravilhoso da Vitale e também um vaso de flores lindíssimo da Tuia, que a nossa florista Marlene fez com todo carinho. Compartilha, gente, compartilha muito, porque esse conteúdo precisa chegar até as pessoas, precisa que as pessoas entendam e cuidem de si mesmas e cuidem das suas crianças, porque ela está falando de diabetes em crianças, e isso muitas vezes é passado e não se tem o diagnóstico correto na hora correta e perde-se a criança. E perde mesmo. Andréia Messias, durante a gestação, a Andréia está fazendo uma pergunta para você. Durante a gestação, o bebê tem possibilidade de ter diabetes? Não até o ponto que eu saiba. Quem tem diabetes na gestação é a mãe. É a mãe. Agora, um ponto importante, Andréia, né? Isso, Andréia Messias. Um ponto importante, Andréia, é que na gestação nós estamos garantindo o futuro das 2 próximas descendências. Como isso? Eu, Fernanda, sou um óvulo que foi formado dentro do útero da minha mãe na gravidez da minha avó. Então, assim, a sua descendência que está aí, se for uma menina, ela vai garantir a sua bisneta. Então, a gestação, gente, eu acho que é um único momento onde a gente pode realmente fazer a diferença na vida da nossa população. Por que, Leila, eu digo isso? Nos últimos 50 anos, nós não tivemos modificações genéticas. Ninguém nasceu diferente de ter alguma coisa geneticamente a mais. O que nós tivemos foi modificação alimentar. Muita. Então, eu, Fernanda, fui um óvulo gerado na gestação da minha avó dentro da minha mãe. A minha avó, naquela época, era agricultora. Foi um momento onde o meu avô passava veneno sem nenhum tipo de proteção. É verdade. Então, pode ser que sim, a minha genética foi alterada, toda aquela questão de xenobióticos que a gente diz, que são alumínio, o ar poluído, tudo isso faz diferença para este bebê. É verdade. Então, eu acho que a gestação ela é o ponto crucial para que nós possamos melhorar a qualidade da vida dos nossos próximos, sabe? Das nossas próximas gerações. Com certeza. Temos que cuidar muito das nossas gestantes, né? E a nossa gestação com diabetes, ela é muito bem cuidada. Os médicos pedem os exames no tempo certinho, porque se nós tivermos qualquer alteração glicêmica, é imediatamente trazido para cuidar. A gente precisa sim cuidar dessa alimentação. Essa gestante, ela pode permanecer diabética após a gestação ou num futuro. Ela pode também vir a ter o diabetes tipo 2. Olha aí, então, gente. é uma pessoa que tem que tomar cuidado com todo o metabolismo dos carboidratos, né? Dos alimentos. Com certeza. O nosso querido Marcelo Silva, o gatinho da Zona Sul, está perguntando para você, Fer, se produtos fitoterápicos são eficazes no tratamento da diabetes. Super. Eu adoro berberina. Eu adoro Como pata é o nome? de berberina. Repete pra gente. Berberina. Eu adoro pata de vaca. Pata de vaca. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu, coloca aqui pra mim. Eles funcionam, gente, mas não adianta você tomar pata de vaca com açúcar. Não adianta você tomar berberina com açúcar. Não adianta você comer um pão inteiro e ir lá tomar berberina. E não adianta ninguém parar com medicação para trocar por fitoterápico. Isso não existe. É complementar, certo? Exatamente, é complementar. E tem que se tomar muito cuidado,
tá? De a gente achar que um fitoterápico vai fazer total diferença na vida se a gente não cuidar da boquinha. Exatamente. O que muda a vida de uma pessoa com diabetes? O que ela põe na boca dela. E não só a pessoa com diabetes. Não. A pessoa... Porque se eu tenho uma pessoa com diabetes, eu tenho uma pessoa com resistência à ação da insulina, Exatamente. que é um hormônio natural do pâncreas. Era isso que eu queria que você falasse um pouco pra gente também, sobre resistência insulínica. Resistência insulínica. Sabe aqueles adolescentes, aquelas crianças que a gente enxerga com cordão enegrecido aqui, ou a virilha? Isso é resistência insulínica. Olha aí, gente. Sabe aquela menina que tem corrimento, coceira, candidíase? Isso pode ser resistência insulínica. Sabe aquela pessoa que tem aqui atrás assim um gordinho? Isso é resistência insulínica. Sinais e sintomas importantes para que vocês prestem atenção para saber se tem resistência insulínica mesmo antes de fazer algum exame. Porque pode ser que no exame não dê, mas a gente já está mostrando sinais e sintomas específicos da resistência insulínica. E por trás da resistência insulínica eu já começo a ter todos os malefícios desse sintoma, né, dessa resistência insulínica. Por que a pessoa diz assim, quando você abre o diagnóstico de diabetes, há 10 anos atrás o seu organismo já começou com modificações? É porque a resistência insulínica já estava instalada. Acne também. Nossa, acne vai estar junto. Enxaqueca. Com certeza, enxaqueca. Gente, eu acho que eu estou com resistência insulínica. Que exame que eu tenho que fazer? Então, provavelmente o seu médico ou nutricionista vai pedir todo o perfil de glicose. Então, ele vai pedir insulina jejum, insulina pós-prandial, ele vai pedir glicose jejum, glicose pós-prandial, hemoglobina glicada, frutosamina. Provavelmente vão ser exames específicos para a gente enxergar essa Certo. E falando em hemoglobina glicada, o nosso Marcelo também está perguntando quais são os riscos da hemoglobina glicada alterada no sangue. Então, quanto mais glicose eu tenho, né? Então eu tenho lá uma molécula de sangue, onde ela carrega um monte de coisa. Ela vai carregar ferro, oxigênio e junto ela carrega glicose. Quanto mais glicose eu tenho grudada nessa célula do sangue, mais envelhecida ela vai ficando, porque glicose faz glicação. É uma ligação melasma. Irreversível, gente. Eu tô fazendo assim, melasma, porque eu tenho a pele cheia de melasma. Então, a partir do momento, né, aqui a Sociedade Brasileira de Diabetes estabelece que acima de 5,7 ou 6 a gente já pode estabelecer como diabetes. A gente quer sempre o menos que isso. Exatamente. Nunca esperem chegar nos valores limítrofes de referência. Não. Certo? Exato. Ah, está normal. Está no limite superior, mas está quem? normal. Para quem? Pra digo? quem? Está normal para quem? Porque aquilo é uma referência. Exatamente. Mas se você já tem histórico de diabetes na família, já teve diabetes gestacional, para que eu vou esperar estar num limite? Exatamente. Mesmo quem não teve. Quem teve é que não tem que esperar. Justamente. E quem não teve isso também não pode esperar, considerar que está no limite superior e que está normal. Mas tem todos esses sintomas que você disse, Sim. Então não pode esperar mesmo. Não deve. Não deve esperar. Não deve. Certo? E meus internautas queridos, compartilhem para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo fantástico que a doutora Fernanda está passando para nós. Isso é muito importante. Isso leva vida, leva saúde para as pessoas. São informações extremamente relevantes. Um beijo, Andréia, Regiane, Marcelo, meu amor Andrei, a todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Espero que vocês estejam gostando. Já já vamos ter um sorteio. Mudando um pouquinho o foco, porque falar de diabetes é um tema amplo. Ficaríamos horas falando de diabetes. Vocês podem continuar fazendo perguntas, mas nós vamos mudar um pouquinho o foco para outra coisa. Eu queria que você falasse um pouco para nós, Fer, sobre o intestino. Muitas pessoas não sabem da importância que o intestino tem na sua vida. Negligenciam esse órgão tão importante, tão, digamos, que é considerado inclusive o nosso segundo cérebro, certo? Exatamente. O que o intestino tem a ver com todas essas doenças? O que é disbiose? Se vocês já ouviram falar disso, comentem aqui para mim. E se nunca ouviram, comentem também. Perguntem. É muito importante. Vocês já ouviram falar sobre disbiose? Por que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro?
O que o intestino tem a ver com depressão, com ansiedade, com resistência insulínica, inclusive, e outras tantas patologias? É o que a nossa querida Fer vai explicar para nós. É o seguinte, ali dentro do intestino é onde a gente tem a nossa absorção de exatamente tudo. Vitaminas, minerais, é onde a gente começa a fazer neurotransmissores, né? O neurotransmissor é a serotonina para depressão. Serotonina. Gente, pensa aí. Serotonina tem a ver com a depressão. Começa onde? Começa lá no intestino, a produção, né, Fer? Então, assim, antes de intestino, eu preciso falar de boca. Por que eu preciso falar de boca, gente? Porque os micro-organismos também estão na boca e é na boca onde eu masco. É o único lugar onde eu tenho lugar de diminuir tamanho de alimento, são nos dentes. Se eu coloco alguma coisa na minha boca, eu não masco direito, chega no meu estômago, que já não está muito legal, porque eu já tomo lá alguns outros prazóias dessa vida, né? E chega nesse intestino pedaços grandes do alimento. E lá dentro do intestino com pedaços grandes, o corpo não sabe muito bem o que fazer. Então ele começa a gerar bactérias, que começa a ter aqueles puns fedidos, que ninguém fica perto, vai evacuar, ninguém consegue entrar no banheiro depois. A gente precisa entender o que entra pela boca e como sai da boca. Então, quando eu pergunto assim, como são suas fezes? A pessoa fala, ai, Fernanda, que vergonha, eu já nem olho direitinho. Mas a gente precisa saber se tá boiando, se não tá boiando, que cor que tá, se tem gases, se não tem. Tudo isso me mostra se a sua digestão e a digestibilidade desse alimento está acontecendo. Eu sempre brinco em relação a isso, porque eu sou parasitologista e eu dava aula de parasitologia, de microbiologia. Se tiver aluno me assistindo, vai lembrar. Eu falava do cocô. Sem o menor pudor, eu falo de cocô. Porque as fezes são muito importantes para revelar muitas coisas. Inclusive eu falo isso para os meus filhos. Eu vou lá olhar e eu digo, que cocô bonito, ou que cocô feio, hoje tá muito feio esse cocô. Então, gente, não tenham vergonha de olhar as fezes de vocês. As fezes revelam muitas coisas. Eu sempre brinco, né? Eu escuto do professor Murilo também, se a gente tem um cachorro, um gato em casa, você vê as fezes mais amolecidas e fala, ih, o que ele comeu? Exatamente. Mas você fazendo isso todo dia, tá tudo bem. Né? Exatamente. Não tá, gente. A gente traz esse intestino desde a infância. Então, se lembre lá na infância, era difícil evacuar? Tinha dor ao evacuar? Exatamente. Tinha gases? Então, às vezes, a gente só muda o nome. Sai ali de uma bronquite, de uma asma, para um problema de estômago. E depois vai para uma depressão. Só muda o nome ao longo do tempo. Mas a gente sabe já que hoje alguns alimentos predispõem a isso. Alergias de pele, inclusive, que você nem relaciona. Vai para o dermatologista também não relaciona. E a causa está no intestino. Exatamente. Certo? E aí você demora, vamos colocar aí, 30 anos para descobrir isso tudo. Exatamente. E vai tacando laxante nesse intestino. Então o intestino, quando a gente tem constipação, a gente tem uma vontade de comer doce extrema. A gente é triste, é uma pessoa enfesada. E é repleto de fezes, a gente não faz, a gente não evacua. Isso não é brincadeira, né? Uma pessoa que não evacua, ela não tem vida, ela tá sempre com distensão, ela come e fica um boi depois que come, porque não tem digestão que o faça. Exatamente. Então, será que o que você tem comido até hoje, ai, comi desde sempre, nunca morri, mas olha o jeito que tá um cacareco, tomando um monte de remédio, vivendo desse jeito arrastado, com sensação de pernas de elefante, com dor de cabeça, com refluxo, com né? A pessoa nem consegue direito. Mas a hora que eu vou sugerir o alimento, ela fala, não, imagina que eu vou ficar sem comer isso 30 dias. Uai! Eu achei muito legal quando você falou assim, qual o problema de passar vontade? Mas qual é o problema? A gente não é cachorro? Exatamente. Hoje eu fiquei com vontade de comer um sorvete. E aí eu lembrei de você falando. Ai, Jesus. Qual o problema de passar vontade? Qual é o problema de passar vontade? E eu fiquei sem sorvete, fiquei muito bem. Sem você, aquele açúcar. Eu sempre penso assim, se você não drogas. comer, o que vai acontecer? Nada. E se comer? Muita coisa. Uai, ruim, então inclusive. Tenta. Se você tiver alguma hipersensibilidade àquilo, acontece. Então, muitas vezes, a gente tem aquele pensamento errôneo de, se eu ficar sem o leite, por exemplo, né, que tomo 40 anos da vida. Se eu ficar 30 dias sem tomar leite, eu vou ficar intolerante ao leite. Eu falo, gente, a gente come lentilha uma vez no ano, ninguém é intolerante à lentilha. É isso mesmo. Você tem reações se você come, porque se o seu organismo não está querendo ele.
É isso mesmo. Mas não que alguém fique alérgico a esse ponto. E agora, para convencer o adulto de 40 anos que toma o seu leitinho com Nescau bisnaguinha, presunto e queijo de manhã, a ficar sem o leitinho dele. Então a gente sabe que essa seletividade alimentar não é da criança, é do adulto. Só se estiver passando por dificuldades, por doenças. Aí talvez faça essas Mas vai restrições. tomar o Yakult com sucrilhos. Vai Ou porque mudança de hábito é complicado. Ou o nuggetzinho. O nugget também, né, que fala que é só criança. Não né? é, gente. Não é Tem mesmo. lá em casa. Tem gente lá em casa. Boa noite, Marinalva. Boa noite, Reinaldo Magro. Boa noite, Fabi Cubas. Um beijo para vocês, meus amores, que estão nos acompanhando. Espero que vocês estejam gostando do programa, que estejam aproveitando as informações. Repliquem, compartilhem, leve isso para mais pessoas. O Marcelo está dizendo que está com vontade de comer costela assada. Ai, eu também. Não Onde tem tem problema hoje? nenhum você ficar com Onde que vontade, tem hoje? Marcelo. E eu não vou ler o seu outro comentário. Não, vou ler sim. Ele diz que as fezes dele são simpáticas. Tá, ótimo. O que são fezes boas? Deixa eu explicar. Vou aproveitar aí o comentário do Marcelo. São fezes que a hora que a gente senta para evacuar, a gente consegue evacuar sem dor, sem forçar, sem fissura. Que ela sai em formato de uma banana na cor marrom e que ela funde no vaso. Isso são fezes ótimas. E eu falo que intestino a gente tem que ver todo dia, porque se eu estiver irritada, se eu estiver nervosa, tudo pode acontecer com o meu intestino. Então, se você tiver fezes com bolinhas ressecadas e soltas, a gente chama isso de constipação, não é um intestino que está legal. Se a gente tem uma banana com todas essas bolinhas grudadinhas, a gente ainda precisa melhorar um pouco. Se as suas fezes for como pasta de amendoim, que senta vai explode aquilo, é porque a gente tem muita fermentação de amido, a gente tem muito mais quantidade de fungo no intestino, porque o nosso intestino, ele habita alguns bichinhos, tanto bactérias quanto parasitas, né? Bactérias, Sim. fungos e vírus principalmente. Quem que é o que mais ama açúcar? São os fungos. Muita gente leva a candidíase vaginal achando que é candidíase só vaginal. Não é, gente. A gente tem cândida no intestino e a cândida no intestino trava. Quando a gente tem o intestino travado, a gente tem muita vontade de comer açúcar. Porque a gente Olha tá aí, Neif. tristinho. Olha aí, Neif. Você que A gente tá fez uma tristinho. pergunta sobre candidíase. Aí. E aí, fora a candidíase, lá dentro do intestino, a gente tem os fungos fora. E aí a gente tem que começar a pensar que alimentos que eu estou comendo. Será que eu estou comendo muito amendoim? Amendoim é repleto de fungo. Sementes são repletas de fungo. Será que eu pego aquele mamão com aquele pedaço estragado, corto aquele pedaço estragado, jogo fora e continuo comendo aquele mamão? Ele já está lá com fungo. Né? Será que eu tenho um bom ácido clorídrico no meu estômago para matar esse metade do mamão que eu comi? Ou eu como e fico arrotando, não consigo digerir? Então ou você tem loucura por coisa azeda, limão, uva azeda, maçã verde, vinagre, que também é característico de quem tem fungo no intestino. Isso tudo a gente pode chamar de disbiose. Com certeza. É esse desequilíbrio dos micro-organismos do intestino. Tanto no intestino quanto na boca, porque a gente tem bicho na boca também. Certo. E como que a gente regula isso? Com coisas simples ou é um pouco mais complicado? Demora muito? E, é claro, é individual. Cada paciente, cada pessoa vai ter uma resposta. Não dá para falar de tempo para todo mundo. Mas como que se faz esse tratamento da disbiose? Se você fizer um recordatório alimentar e colocar ali naquele recordatório tudo que você come, tudo que você come, você vai identificar que tipo de nutriente você mais consome, que tipo de alimento você mais consome. Você mais consome aveia durante o dia? Eu como bolacha de aveia de manhã, eu como bolacha de aveia à tarde, eu como aveia junto no almoço, ou é trigo, ou é leite, ou é soja, ou é laranja, ou é mexerica, ou é poncã, você vai começar a ver o que mais você consome. Vendo o que mais você consome, você vai começar a mudar. Mudar para quem? Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carninha. Esquece adoçantes, esquece, tá? Esquece açúcar. Adoçante, mas adoçante não é bom? Adoçante não é tão bom assim, porque ele também altera a nossa flora lá do intestino, fauna, flora, o que vocês quiserem chamar de disbiose. Por que, gente, que altera? Porque a minha língua não sabe se está entrando adoçante magro, adoçante fine, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar branco. Entrou doce na minha língua, ele vai avisar pâncreas, solta insulina aí. E vai também me levar a uma resistência insulínica. Então, quando eu pego o paciente que come as 2 bolachinhas integrais de manhã, com cafezinho e adoçante,
ele tem desespero por comida 1h30 depois. Porque ele já estimulou o pâncreas dele mesmo com o adoçante. Porque o nosso paladar da língua faz o nosso organismo funcionar. E a gente perdeu essa sensação de ter paladar das coisas. Então você vai fazer uma raspagem da sua língua todo dia de manhã. Como é isso, Leila? Vai pegar uma colher de sopa, vai olhar de manhã. Gentilmente, raspe 2 vezes a sua língua de manhã. Depois faça a sua higiene. Vê que cor que é a sua língua. Ela é amarelada? Ela é branca? Isso tudo mostra como está lá dentro. Ela é larga? Ela é toda cheia da forma dos dentes? Ela é inchada ou ela é muito vermelha? Isso mostra tudo isso. Fissura já na pararam língua. para pensar nisso? Vocês já olharam a língua de vocês? Pela manhã, hora que acordem. Pela manhã. Hora que acorda. Na hora que acorda. Não querem nem ver. Não é Gente. verdade? Nós nem queremos ver. Nós já vamos lá, escovamos os dentes, já escova a língua. Quem escova a língua, claro. E aí já nem olha. Ainda mais na vida corrida. Ninguém vai prestar atenção na língua. Falar, minha língua é Vamos normal. começar a Olha prestar isso, atenção na gente. língua. Presta atenção na língua. Até porque tártaro, excesso de tártaro, até as inflamações estão a todo momento. É né? isso mesmo. E daí a gente acaba perdendo as papilas da língua, a gente não sente gosto. Por que quando a gente começa uma reeducação alimentar e a pessoa vai comer uma maçã, ela fala, nossa, que maçã doce. A gente perdeu, porque a gente está comendo a maçã com granola, aveia, mel e leite condensado quando Tudo tiver. misturar. Né? E predomina o leite condensado. Lógico, delícia. Não digo que não é gostoso, mas não é para todo Sim. mundo sempre. Claro. Então a gente começa fazendo essa limpeza na boca. Aí você imagina que você limpando a boca, tirando essa quantidade de fungo, de vírus e de bactérias ruins que nós temos na boca, a gente já vai melhorando o ácido clorídrico do estômago. Porque vai chegando alimentos, a gente vai pensar em frutas, legumes e verduras. E eu sempre brinco, mato cru. Como assim, Fernanda? Mato cru. Couve, alface, chicória, almeirão, mato cru. Não tenha medo de comer mato. Bem lavado. Exato. E aí a pessoa fala, não, mas eu como alface. Eu falo, quantas? Uma folha. 2 folhinhas com tomate. Eu falo, gente, é prato fundo de mato cru. Simples É um assim. sacrifício comer mato. Claro, a gente tem que mastigar. Exatamente. A gente perde tempo em mastigar, a gente fala comendo. É verdade. Não, e vai comendo aquilo. Então, a gente precisa de fibra. A fibra vai limpando o nosso intestino, vai levando o colesterol embora. A fibra vai trazendo nutrientes para as nossas bactérias melhores do intestino. Se eu só como um tipo de alimento, eu tenho bactérias viciadas nesse tipo de alimento. Então tem que ter uma variedade de alimentos saudáveis. Né? Vamos Mato lá, cru, né? E comer colorido não é comer M&M's. A frutas. gente tem que comer todos os tipos de alimento. E aí isso a pessoa mesmo. fala assim pra mim, mas eu não gosto. Eu não gosto de comer essa fruta. Eu falo, aí o problema não é meu, aí é teu. Então você vai ter que comer só isso de alimento, porque Jesus fez um monte. E só Gosta você, de tomar remédio. E só você que não gosta dessa ou de outra. Aí é com você. Então a gente tem que sim trabalhar com alimentação. Eu tô brincando aqui no tom Sim, claro. num tom de brincadeira, gente. Mas é para trazer a gente à realidade mesmo. É verdade. Que, poxa vida, eu não gosto de brócolis. Come. Come sem gostar mesmo. Eu odeio beterraba, mas eu como. Precisa. Eu como mas eu não beterraba, eu tenho como vontade. brócolis. Não vai ter. Eu tenho vontade de comer sorvete. Exatamente, como está dizendo a nossa querida Marinalva. Ela diz assim, não sei viver sem doces, mas não sabia que me fazia mal. Achava que era só rejeição à lactose. Não, e muitas vezes não é a lactose, é a caseína. É a caseína, que é a proteína do leite, certo, doutora Fernanda? Exatamente, porque lactose é açúcar, gente. Lactose é para chegar no nosso estômago e no intestino e sumir, para fazer assim, ó, em 2 horas é para estar digerido. Agora não, a caseína, que é a proteína do leite de vaca, ela é a proteína que causa as hipersensibilidades alimentares. E eu vou ser muito sincera com você que está me assistindo, com a Leila que está aqui. Eu só acredito na nutrição funcional porque eu fiz em mim e no meu filho. Então eu vou te contar uma história rápida para vocês aí também. Eu desde os 12 anos, né, eu sou obesa desde os 8 anos, mas com 12 anos eu tive que tirar a vesícula, já pelo estado de obesidade que eu estava. A partir desse momento eu tinha diarreias frequentes. Então eu passei a ter, já perto ali dos 30, quando eu fiz a bariátrica, em torno de 12 diarreias por dia. Como assim, Fernanda? É isso mesmo. É ir no banheiro, evacuar muito, sair do banheiro desgastada, sem forças. Meu Deus. E onde eu tivesse, se eu fosse na sua casa a primeira vez, eu sentisse a cólica, eu falei, Leila, banheiro o mais longe possível para ninguém entrar e eu já ia com fósforo. Podem rir o que vocês quiserem.
Eu cresci tendo mancha nos dentes, né? Eu tenho vários dentistas na família e nunca ninguém soube dizer o que era isso. Coceira na pele, enfim. Dor no estômago, eu já passei por diversas cirurgias. E aí no primeiro dia da aula, a professora falou sobre um alimento específico que eu comia a minha vida inteira. E fazia parte da minha vida, como ela disse, eu não vivo sem. A partir do momento que eu fiz os exames para saber se eu não tinha doença celíaca, e eu não tenho a doença celíaca, eu fiz uma exclusão de 30 dias de trigo. Quando você me perguntou do tempo para desbiose, né? Eu com 5 dias não tive mais diarreia. Meu Deus, foi rápido. Exato, porque é rápido. A gente começa a tirar o que pode ser um agressor e o seu organismo se recupera. E aí, assim... vai acontecer com alguém? Não sei, comigo foi assim. E a segunda questão foi o meu filho, que com 8 anos, eu chegava na Droga Raia e pedia assim, me dá 10 vidrinhos de ibuprofeno. Porque ele acordava já com enxaqueca. Ele ia pra escola com enxaqueca, voltava com enxaqueca. E eu falava, ai meu Deus, o Enzo puxou a minha enxaqueca, né? Porque a gente tem a dor. A enxaqueca é minha. Né? Exatamente. Muita gente chega falando isso pra você. A minha enxaqueca hoje tá dando ar da graça. Eu acordo com a enxaqueca, eu acordo com dor de cabeça. Não nasceu assim, né? Não nasceu. É aí que você faz essa restrição alimentar pra descobrir o que é que... Não é nem uma restrição, é só uma exclusão momentânea, porque eu agrego tanta coisa, que a pessoa fala, gente, eu não vou conseguir comer tudo isso aqui. Mas você substitui. Só que assim, principalmente, porque geralmente as pessoas chegam comendo muito trigo. Então, eu nunca tiro um trigo de uma pessoa, nunca excluo 30 dias se a pessoa não tiver feito o exame de detecção de doença celíaca. Porque o tratamento da doença celíaca é a exclusão do glúten. Olha aí, gente, vocês que talvez e a pessoa ouvem muito falar de glúten. E a pessoa acaba consumindo outros glútens na aveia, na cevada, no malte, mas é o trigo que ela mais consome. Então, eu nunca vou pedir para a pessoa ficar 30 dias sem o glúten se ela não tiver feito os exames. Então, geralmente, consuma glúten até o dia do exame, fez o exame, dali você para. E eu estava numa aula de nutrição, onde eu falei do Enzo, né? Eu falei, nossa, eu não aguento mais. E otite, sinusite, o nariz escorrendo, antibiótico, ele já com diabetes, ter que ficar usando corticoide, vai glicemia lá pra cima. A professora falou, leite, Fernanda? Eu falei, que leite, professor? Sou veterinária, como é que eu não vou dar leite pro Enzo? Então, eu só acredito na nutrição por isso. Nós entramos com o Enzo para fazer uma biópsia de intestino, porque a gente estava procurando doença celíaca por conta de tudo isso, porque ele já tem uma diabetes tipo 1. E naquele dia que nós entramos, a minha aula foi no domingo, na segunda-feira eu falei com meu marido, a partir de hoje nós vamos ficar sem o leite com o Enzo. Porque imagina, o Enzo tomava o leitinho de manhã, levava o iogurte para a escola porque não sobe tanto a glicemia, comia queijo porque também não sobe tanto a glicemia, ia fazer um macarrãozinho com molho branco, aí de tarde come mais um queijinho ou um requeijão. E aí que eu fui ver que ele consumia só leite 8 vezes no dia. Meu Deus. Então... é muita coisa. Daquele dia em diante, o Enzo foi com 3 dias. Que benção. Ele tinha dor no calcânio. E a gente ia em 3 festa. Dias já. A gente ia em festa, a gente saía da festa, a gente colocava gelo no calcanhar dele, porque ele sentia dor articular. Meu Deus. Pergunta, né, tem que perguntar pra criança. Então, assim, com 3 dias ele não tinha mais dor de cabeça. E hoje, Leila... ele consome alguma quantidade de caseína aos finais de semana. Então, hoje ele tem uma tolerância maior ao consumo. E é isso que eu tento encontrar com o meu paciente. Quanto você tolera do trigo? Certo. Ao invés de você comer 8 vezes ao dia, quantas vezes você vai conseguir tolerar sem que você passe mal? Exatamente. Quantas vezes você vai conseguir tolerar o leite sem que você passe mal? E não é simplesmente, gente, parece muito simples ou muito, né? Não é. Então, quando a gente pensa em queijo a gente usa 10 litros de leite. Ah, não tem lactose, ótimo, mas eu tenho 10 vezes mais a concentração da proteína. Tanto que quando a gente começa a mexer na alimentação, a pessoa fala, nossa, Fernanda, eu tô levinha. Eu não sinto mais aquele peso que eu tinha no meu estômago. E aí a gente vai mexendo, vai colocando suplementação, porque pensa que esse organismo está todo arranhado, esse intestino tá todo machucado. Como que eu vou ficar esperando esse organismo restabelecer sozinho? A gente entra com uma suplementação adequada para este momento. Certo, certo. E essa suplementação não é para a vida inteira, certo? É para aquele momento, porque tem gente que começa a tomar suplemento e acha que aquilo é para a vida toda. Por exemplo, eu sou bariátrica. Eu nunca mais vou ficar sem tomar B12 e B9. Certo, mas isso porque você tem
problemas de absorção e tudo mais. Justamente. Mas uma pessoa que está com problemas naquele momento, A gente vai restabelece função, normalizou, pronto. Normalizou exames, Não precisa tá ok. mais suplementar, certo? O nosso querido Reinaldo Magro está perguntando, e o café em excesso? Pode trazer problemas? Ai, Reinaldo, pode. Pode, e eu sou vítima dele ainda, porque desse eu ainda não consegui me desvencilhar. Por quê? Porque tem gente que metaboliza café rápido e tem gente que metaboliza café lento. Eu sou uma metabolizadora rápida de café. Isso que eu tô falando assim, ó, eu fiquei ansiosa o dia inteiro, eu tomei várias xícaras de café e eu metabolizo rápido. Então eu posso tomar café 00:02, 00:03 eu estar dormindo, não tem problema nenhum. Que incrível. Isso é uma coisa incrível. Não é, acaba com o Eu organismo. conheci uma pessoa assim esses dias. Porque eu sou ligada no 240 e tenho dificuldade para dormir. Imagine se eu tomar café. Então, aí que eu não durmo. Metabolizadora lenta. Aí essa pessoa tomou café 4 2 horas da manhã. tarde. Mara, Beijo pra tchau, você. Boa noite. Fora que quem teve muita enxaqueca tem o uso crônico da cafeína, porque a cafeína diminui dor. Exatamente. A Regiane Valim está perguntando qual alimento que ela pode ingerir que tem as mesmas propriedades ou parecida com a do ovo. Que ela não consegue comer ovo de jeito algum. Qualquer outra carne. Qualquer outra carne. Qualquer outra carne. Que é proteína. Que é proteína. Animal, a certo? diferença é que o ovo tem colina lá dentro. E a colina é fundamental para o cérebro. O tartarato de colina. Você não consegue comer ele de nenhuma forma. Amo ovo. Amo nem ovo. em bolo, nem em pão. Aí a Neif está dizendo assim, use espirulina como fonte de proteína. Depende. O que você diz? Depende. A espirulina ela é um excelente nutriente, porém ela também mexe com detoxificação hepática. Então, assim, espirulina e clorela são 2 tipos de suplemento que eu uso com muita atenção. Parece que é lindo, maravilhoso, mas eu uso com muita atenção. Vamos ter um programa sobre espirulina com a doutora Neif Zalum, que é química e executiva de uma empresa que produz espirulina. Ela é fantástica. Ela é fantástica, é um super alimento. Justamente. E você pode lançar a mão dela para algumas coisas. Mas eu preciso entender como que está esse paciente. Não é qualquer um que pode sair tomando Não é a minha primeira espirulina. opção para colocar espirulina, de jeito nenhum. Certo. Então ela não substitui o ovo nesse Não, caso, né? não. Bolachas industrializadas, a nossa Mariane Moreira está perguntando, que tem fermento de amônia faz mal? Bolacha industrializada. Com fermento, não sei te responder. Que tem isso. amônia? Eu acho que... Não sei te responder. Eu acho que não, nunca ouvi falar nada disso. Já pelo fato dela ser bolacha industrializada, já vai ter já gordura. Tem muitas coisas. Eu nem pensaria na amônia, eu pensaria nas outras coisas. Certo. E os barulhos do intestino podem ser um nível alto de fungo? Olha, esse intestino que conversa com você, que você fala, para, né? Sou eu que estou conversando. Reinaldo Magro que está perguntando. Excelente pergunta, Reinaldo. Obrigada. Não só fungo, viu? Pode ter muito bicho aí dentro. Pode ter, gente, uma má solitária absorção. que não é solitária. E assim, você come lá uma mandioca, come um açúcar e você começa a fermentar isso daí. As bactérias proteolíticas, as bactérias de carne também podem fazer isso. Os fungos, sim. Mas a gente não vive sem eles. É que neste momento você está com essa turma aumentada. A gente não vive zero, a gente sempre vai ter bactéria, a gente sempre vai ter fungo, sempre vai ter vírus. Só que quando a gente está... desequilíbrio, né? Justamente, quando a gente está em desbiose, que é esse desequilíbrio, é que a gente escuta isso. Certo. Essa barriga que conversa mais. Certo. E no caso do leite que você estava falando, por qual leite as pessoas podem substituir? Porque, por exemplo... eu amo tomar leite de vaca e eu não sei que leite eu posso tomar para substituir. Então a gente tem que partir do princípio que a denominação leite é tudo que sai de um teto, certo? Ou, então, do teto do boi, do teto da cabra, do teto da égua, do teto da búfala. Quando a gente vai falar em leites, a gente pode falar em extratos vegetais. Então, os extratos vegetais a gente tem de coco, de quinoa, de arroz, de aveia, de amaranto, de castanha de caju, de castanha do Pará, de gergelim. E a gente só estava falando da vaca. É verdade. Mas e o cálcio que está lá na vaca? Gente, junto com o cálcio que está lá na vaca, a gente tem uma desproporção muito de fósforo. E o nosso organismo não precisa só de cálcio, visto que mulheres com 50 anos, a quantidade de mulheres que nós temos com osteoporose. Então, se o leite da vaca fosse sinônimo de não ter osteoporose,
ninguém teria. De tanto leite que tomou na infância. Ninguém, da infância e na queijo da vida adulta. E na vida adulta também. Ó, os iogurte da vida. Então, assim, a gente não pode mais falar isso. Sim, o leite é fonte de cálcio. Porém, nós temos o gergelim, que é fantástico como uma outra fonte de cálcio. Nós temos o atum, que é fantástico. A sardinha, é a sardinha que é fonte de cálcio. A gente tem muitos outros alimentos que a gente pode usar em sinergia, né, em conjunto com a nossa dieta. Vegetais de folha verde escura. Verde escura que tem vitamina K. Sem vitamina K eu não coloco, eu não fixo esse cálcio nos ossos. Sem magnésio eu não fixo esse cálcio nos ossos. E outra, cálcio livre, quem toma suplemento só de cálcio, esse cálcio ele vai parando e se depositando em locais. Não sei se vocês já perceberam, aquelas pessoas que usam cálcio há muito tempo estão começando a ficar surdinha, vai lá, vai ter depósito de cálcio nos ouvidos. Ah, começou com probleminhas cardíacos, vai começar com deposição de cálcio nas veias. Isso não é para vocês ficarem desesperados, não é isso? Mas comecem a conversar com os vossos médicos a respeito de cálcio, com magnésio, com vitamina, com potássio, tudo junto, vitamina K, porque a gente já sabe, vitamina D, para fixar cálcio em osso, eu preciso de vitamina D. Vitamina D tá no ovo também. Exatamente. Então, assim, Jesus deixou a gente muito bonitinho. Nosso organismo era para trabalhar bonitinho. Nós que só queremos a mesma coisinha sempre, né? E ama umas coisinhas de mesma coisinha sempre, né? É verdade. Ai, Fernanda, mas é difícil comer fruta. Descasca a banana é mais rápido do que abrir um pacote. Amo banana. Banana é rica em triptofano, inclusive. B6. Triptofano é bom para depressão. E para antes de dormir, tô com problema de dormir, come uma bananinha. Exatamente. Fala um pouco pra gente sobre os indutores de sono. Mas antes de você falar, doutora Fernanda, não consigo chamar você de Fer. Vai. Eu amo chamar você de doutora Fernanda. Vamos fazer um sorteio? Bora lá. Já eu respondo, Não, a doutora Fernanda responde para vocês mais um pouco. Mas vamos fazer um sorteio, vamos sortear um belíssimo colar da Vitale. E coloca na tela pra gente, diretor, por favor. Olha aí que colar lindo. É que tá meio invertidinho aí, mas é um coração todo cravejado, muito brilhante, muito belo, para deixar você ainda mais elegante. Doutora Fernanda, vamos fazer o seguinte, você vai correr a mão aqui e vamos ver quem é que vai ganhar esse brinde. Aliás, então Moacir Paludeto Júnior tá dizendo, parabéns, abração, Fer. Um beijo, cunhado. Amo você. Obrigada, Moacir. Tá, então vamos lá. Já eu respondo as outras as questões aí que vocês estão colocando. Eu vou correndo e vou pôr a mão? Isso, corre aí e coloca a mão em qualquer um. Pronto. Pronto. Aqui, Marinalva. Marinalva Machado! Minha querida Marinalva! Um beijo, Marinalva. Obrigada pela audiência. Obrigada. E você acabou de ganhar esse colar lindo. Você merece ficar ainda mais linda. Um coração de ouro que você tem vai ficar ainda mais elegante com a joia da Vitale. Ela já tem joia da Vitale, né? Uma joia lindíssima que deixou ela mais chique ainda. Parabéns. Depois eu levo para você, tá bom? Nem precisa vir aqui buscar que eu levo para você, tá bom? Bom, vamos continuar então respondendo algumas perguntas dos nossos internautas. Muitas perguntas interessantes aqui. Deixa eu ver aqui uma pergunta bem bacana que pode resumir muitas coisas. De quanto em quanto tempo é necessário fazermos a desintoxicação do intestino? E quais os procedimentos? Então, gente, esse negócio de desintoxicação, suco verde desintoxica, detox, a gente deixou, esses nomes entraram no modismo que se um suco verde fosse fazer uma detox, a gente tomava detergente, né? Não é bem assim, né? Por exemplo, quando você começa a ter, se o seu intestino é travado, todo dia você tem que fazer o seu detox. Todo dia você precisa comer o seu legume, sua verdura de uma forma bem feita. Fazer as legumes crus. Tudo que a gente come cru, a gente faz estimulação de intestino. Tudo que a gente come cozido, a gente trava o intestino. Tanto que criança pequena, tá com diarreia, tem que usar cenourinha cozida. Tá com o intestino não legal, aumenta a quantidade de gordurinha, de um azeite, de um olhinho em cima e dá verdura crua. Então, isso de desintoxicar o organismo é porque o seu organismo ainda não voltou numa forma legal.
Então a gente não desintoxica nada, a gente faz esse organismo funcionar. A gente vai, eu sempre falo que eu tento mostrar para o meu paciente como que o organismo dele se comporta com os alimentos que nós temos, com os carboidratos, com as proteínas, com as gorduras. Depois que a pessoa aprende e ela entende como que o organismo dela funciona, tudo na vida dela fica mais fácil. Tudo. Então você sabe que se você comer dessa forma, você fizer o seu exercício físico, você dormir bem, você vai ter um ótimo corpo funcionante. Você vai ter os eixos todos funcionantes. Diminuição de dor de cabeça, diminuição de pressão alta, fígado gorduroso, que hoje é o que a gente mais escuta, estômago ruim vai melhorar. Veja isso no teu estômago ruim, não está digerindo direito. Vê a quantidade de açúcar, adoçante, café, Coca-Cola, cerveja que você está tomando no final de semana, se na segunda-feira você acorda bem ou se não. Vê a qualidade desse alimento que você está comendo. Fernanda, é caro comer saudável. Não é, porque a garrafa de Coca-Cola custa quase R$10. Então não é caro comer saudável. Você vai e faz a tua feira, faz de terça e quinta quando é mais barato, vai para a feira de domingo, tem a xepa para quem não pode. E a gente sabe que comer o natural é difícil, porque o que a gente quer é coisa fácil. A gente não quer mais cozinhar. E eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito boa. Os pais começaram a olhar os filhos, os pais começaram a ver que tem que cozinhar, que dá para cozinhar. Nós começamos a ter as vidas que os nossos avós tinham. O que nós vamos comer hoje? Deu para comprar até ontem. Os nossos avós tinham plantado lá, que não iria durar muito tempo. É daquela plantação, vai mudar outra coisa. Então, eu acho que a pandemia nos trouxe um outro olhar. Eu sigo um menino que é autista, que na pandemia a mãe descobriu que ele falava. Da forma dele, do jeito dele, descobriu o que ele falava. Chama Murilo Ciclista, seguem ele no Instagram. E hoje ele fala do jeito dele e a mãe descreve o que ele diz. E foi na pandemia, porque teve essa interação, voltou a enxergar isso. Então nós temos como fazer os nossos detox, né? Isso que fica, mas todo dia você precisa se olhar, entender o que está acontecendo. Certo. Nós vamos fazer mais um sorteio agora. Antes de finalizar, gente, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para aprender, para ensinar. Eu quero que você volte aqui no nosso programa, na nossa sala VIP, para falar, para ensinar muita coisa para mim, para nós todos, porque isso tudo é vida, isso tudo é saúde. Nós precisamos ter qualidade de vida para cuidar dos nossos filhos. Isso que você falou, né, que na pandemia nós aprendemos e reaprendemos a olhar os filhos. Eu ia abordar, se der tempo eu abordo ainda a questão psicológica no emagrecimento também. Os filhos, os idosos, né? Porque a gente precisou levar comida para os idosos, os idosos pararam de comer aqueles macarrões industrializados para comer outras coisas. Exatamente. Só um pouquinho antes de fazer o sorteio, e aí a gente já finaliza, eu quero agradecer mais uma vez a todos os meus internautas que estão acompanhando o programa. Muito, muito obrigada pela audiência, pela paciência, por vocês estarem nos acompanhando. Continuem nos acompanhando para ouvir ainda as informações que a nossa querida doutora Fernanda tem para nos dizer e também para participar do sorteio. E eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre algo prático. O que as pessoas podem... Porque talvez muitas estejam esperando isso. O que as pessoas podem fazer na prática? Como é que tem que ser? Dê um exemplo para nós de café da manhã, de almoço, de café da tarde, um lanche. Porque muitas vezes nós ficamos perdidos, não sabemos o que comer. Por mais que nós saibamos, temos que comer comidas saudáveis, é fruta, é legume. Ai, mas agora à tarde, o que eu como? Será eu vou fritar um ovo agora à tarde? Eu vou fazer uma panqueca? Eu vou... Enfim, fala o que são aqueles shots que virou moda também. Se você puder responder isso para nós. Os shots são os nutrientes mais concentrados para tomar logo que se acorda, né? Então, nem tudo é para todo mundo. Então, por exemplo, um shot de limão com cúrcuma, ele é maravilhoso, mas para quem tem esofagite ou algum problema no estômago, vai ser uma bomba. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem tem problema de enxaqueca, tomar limão é uma bomba, porque limão faz enxaqueca também. Mas de manhã, por exemplo, você levantar, comer um pão, você pode fazer um pão à base de aveia, de ovos, um pão à base de tapioca, uma tapioca, tudo depende do seu objetivo. Certo. Fazer um ovo mexido, uma fruta, gente, come fruta de manhã, um pedaço de mamão, uma maçã, é alimento. Vai tomar o seu café, vai tomar o seu chá,
sem problemas. Lanches de manhã, eu sempre priorizo as frutas do paciente, porque eles estão com, né, uma fominha, um docinho, então eu sempre priorizo fruta. Dependendo do que você come de manhã, praticamente você não tem essa fome da hora do lanche. E aí a gente vai para o almoço. Almoço, um prato fundo de verdura crua. Com essa cara ou sem essa cara, vai mastigar do mesmo jeito. Eu amo salada. E assim, mas é o que eu digo para os meus pacientes. O prato fundo, meu pai comia. por O meu quê? pai fazia isso e nós olhávamos assim mesmo. Aquela cara de, ai, que absurdo. E ele dizia assim, eu estou forrando meu estômago. Para levar para esse intestino limpar colesterol, para levar esse colesterol embora. E aí a gente coloca um arroz ou uma mandioquinha salsa. Aí você pode pôr uma abobrinha, pode pôr o tomate, pode pôr o brócolis. Uma carne, gente, simples. Uma carne com cebola, temperadinha com alho. Evita os alimentos, os temperos industrializados que contenham glutamato monossódico. Olha lá atrás, glutamato monossódico, logo depois vocês vão ter muita sede. Então, consome um alimento, uma fruta, fonte de vitamina C, pode ser uma goiaba, pode ser uma acerola, pode ser um limão, se você não tem problema de dor de cabeça. Pode ser temperando essa salada, sal, pimenta, azeite. De tarde, você pode fazer uma torta de legumes, pode servir uma torta. Ou vai pegar o pãozinho da manhã ou fazer um ovo. À noite, repete o almoço para você não pegar lanche, para você não pegar pizza todo dia. Não tem problema você repetir o almoço. Excelente. Você já fez, você já usou o gás de casa, já faz a mais para comer de noite. Antes de dormir, se quiser comer uma frutinha também, come uma frutinha. Não é difícil. É só a gente lembrar do simples, é só a gente não querer colocar receitas em tudo. Ai, mas você não tem uma receita para fazer? Come o negócio. Sabe assim? Come pronto. Come. Não complica. Não abre armário para pegar pacotinho. Ai, Fernanda, as frutas em casa, elas apodrecem. Vai tudo pro lixo. Eu falo, lógico, você foi abrir pacote. Você olhou tua banana, mas você foi pegar pacote. Não é? Você olhou a maçã, mas você foi pegar pacote. Estão ouvindo, É né? simples, gente. A terapia nutricional é simples. É simples. Arroz, Joia. o feijão, olha a quantidade de feijão que a gente tem. É o branco, verdade. o fradinho, o preto, o amarelo. É mesmo, gente. E Abusem. a gente fica onde, Abusem dessas coisas maravilhosas que Deus fez para nós. É. Eu quero agradecer muito a Nossa, sua eu que presença agradeço. aqui no nosso Que é programa isso? Sala Eu que VIP. agradeço Você a oportunidade. engrandeceu, abrilhantou ainda mais. Imagina. Nossa, eu tô extremamente feliz por também, ter muito recebido obrigada. você e por ter ouvido tanta coisa boa. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, Amém. que você volte Amém. para nos falar sobre mais assuntos, sobre nutrição, sobre alimentação, levando saúde e vida para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada, A todos Damares vocês. Pife, de Toledo, a todas as pessoas que estão no Instagram também acompanhando. Deus abençoe vocês. Vamos fazer mais um sorteio do vasinho lindo da Tuia Flores. Coloca a mão aqui. Vou fechar o olho. Hein? Vamos lá. Aqui. Vamos ver quem que foi a sortuda. Neife. Neife, você falou que o vaso ia ser seu. Olha aí, profetizou e ganhou. Parabéns, meu amor. Eu levo para você também, viu? Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos os internautas, a todas as pessoas que participaram, que interagiram, compartilharam, perguntaram. Que Deus abençoe vocês, que isso tudo tenha feito diferença na vida de cada um. E se ficou dúvida, chama a Leila, Isso que ela aí. me passa tudo, tá? E a gente vai respondendo para vocês. É isso aí. Um beijo e até o próximo programa Sala VIP, terça que vem. Espero vocês. Tchau, Enzo. Beijo, filho, te amo. Arapongas e região conta com um diferencial em produção de mídia visual. Estamos falando da nossa Web TV, o lugar certo para promover o seu negócio. A nossa Web TV, além de oferecer uma programação de conteúdo, também é produtora, prestando serviços de filmagens aéreas com drone, homologado pela Anatel e ANAC, filmagens em geral, edição, animação, anúncios ao vivo, publicações periódicas e muito mais.
Crie sua propaganda e anuncie com a gente. A nossa Web TV, juntamente com o grupo Falaí Arapongas, somam mais de 68 mil seguidores, abrangendo todo o norte do Paraná, Brasil e mundo. Faça parte você também desta grande comunidade e esteja na palma da mão do seu futuro cliente. Nossa Web TV é minha, é sua, é nossa.